Você sabe qual é um dos maiores problemas do brasileiro? É achar que tudo que ele vê na TV só acontece na televisão, que na realidade dele é tudo totalmente diferente. Só que é justamente o contrário. Aparece na televisão porque acontece na realidade. Mas ele não se dá conta disso. Então vamos entender um pouco mais esse assunto, esse processo. Você lembra do Saddam Hussein, presidente do Iraque? Pois é, a CIA americana o preparou para ele chegar onde estava. Mas aí, o Saddam, a partir de certo momento, resolveu andar sozinho com as próprias pernas e fez muita besteira. E o que aconteceu? A CIA foi lá e acabou com ele. Você lembra também de Osama Bin Laden? A CIA o treinou para ele fazer o que fez na região do Paquistão. Criou o Osama Bin Laden que o mundo conheceu. Em certo momento, ele começou a andar sozinho também, fez besteiras, e a CIA foi lá e o eliminou. Com o Muammar Gaddafi da Líbia foi a mesma coisa. A CIA o colocou no poder, ele andou sozinho e ela foi lá e o matou. Dizem que a CIA ajudou a esquerda brasileira a chegar ao poder dessa vez. Só que depois de certo tempo, ela, a esquerda brasileira, começou a andar sozinha e a fazer coisas que não devia. Ou seja, se aproximar demais da Rússia, da China, da Venezuela e a falar um monte de bobagens por aí que batem de frente com os interesses dos gigantes. E o que aconteceu? Surgiu Elon Musk. Não é interessante como a coisa toda funciona? E o que representa isso? Que é mais fácil cortar um dedo e salvar o resto do corpo do que perder tudo de uma vez. Elon Musk é um cidadão americano nascido na África do Sul. Volta e meia ele se torna o homem mais rico do mundo. Perde apenas e por muito pouco para o dono da Louis Vuitton, Bernard Arnault. Mas os dois ficam ali, pau a pau, o tempo todo, disputando o topo desse ranking. Só que Elon Musk é o homem mais influente do mundo, bem mais que o francês e o pai da Amazon, Jeff Bezos, juntos. E sabe o que isso significa? Que Elon Musk tem o poder de influenciar outros grandes players do sistema mundial, como Vladimir Putin, Xi Jinping e tantos outros. O cara tem a maior confiança do governo americano, desfruta de contratos mirabolantes com a NASA, a Agência Espacial Americana, com a CIA e com o próprio FBI. O exército americano, só para que você tenha uma ideia maior, conta com ele para avançar sobre a linha dos inimigos. Só para se ter uma outra ideia, ainda melhor do que estamos dizendo, o dono da SpaceX tem mais de 30 satélites sobrevoando o Brasil neste momento. Todas essas empresas que você usa para telefonia, como Oi, Claro, Vivo, TIM, estão usando algum satélite dele. Significa que Elon Musk pode ver o que você vê através da câmera do seu celular. Pode escutar o que você escuta e ouvir com clareza o que você diz, se ele quiser, e já deve estar bem à frente do que estamos percebendo agora, pode bisbilhotar tranquilamente todas as conversas e passos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, por exemplo. Vigiar os passos dele, que inclusive já foram dados. Vai dizer que não? Então, como é que você vai arrumar briga com um homem desse tamanho? Vai colocar um cara em um processo sem pé e nem cabeça. Como? E ainda surgem fantasias plantadas por alguns sites de esquerda pertencentes àquela holding Mind 8, lembra? Como a tal de Choquei, dizendo que o ministro pode determinar busca e apreensão nas residências do americano lá nos Estados Unidos por causa do acordo de cooperação entre o FBI e a Polícia Federal. Faça-me o favor, né? Só pode ser piada isso. Mas já é a fabricação
das narrativas, representando o desespero dessa gente. Está todo mundo com medo do que pode acontecer? Veja, se o Supremo não conseguiu a extradição de Alan dos Santos, que era um réis mortal, porque as acusações não representam crime nos Estados Unidos, você acha que os caras do FBI vão mesmo lá, às 6 horas da manhã, bater na porta do Elon Musk, toque, 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 e dizer: ei, passa aí os seus celulares que nós vamos mandar lá para o Xandão analisar? Você acha mesmo? É piada isso. Não tem como não ser. Não podemos esquecer jamais que o Supremo é uma corte de um país de terceiro mundo. Para entrar no ringue contra um player gigante, primeiro tem de se tornar um gigante também, com independência total e com um aparato bélico de meter medo em qualquer um. E, sobretudo, sem se preocupar com sanções. Me diga, o Brasil é desse tamanho? Não é. E quer mais? Até a Marinha Brasileira depende dos contratos com a Starlink para navegar e vigiar pelas águas oceânicas nacionais. E sabe de quem é a Starlink? É isso mesmo, do Elon Musk. Se o cara se enfesa, se emputece mesmo de vez e corta os contratos, a Marinha Brasileira vai ter de navegar olhando para as estrelas, como faziam os antigos egípcios. E a aeronáutica também. Israel já está doida para cancelar o fornecimento de tecnologia para o KC-390. Ela se junta nessa causa e o resultado vai ser os aviões brasileiros enferrujando nos pátios da Embraer. Entendeu o tamanho desse problema? E você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai ter algum sucesso nessa empreitada? E mais, se insistir no erro, o X, antigo Twitter, vai deixar sim o Brasil. Isso em um primeiro momento. Vai perder receita, dinheiro, din-din. E ninguém gosta de perder dinheiro. A raiva desse moço bilionário vai ser tanta que vai bater no teto contra o ministro do Supremo, que está cutucando a onça com vara curta, sem contar com o ódio do povo brasileiro que vai perder com a saída da rede social. Muita gente faz negócios usando o X. Já imaginou o tamanho do prejuízo? Como é que você acha que vai terminar tudo isso? Com Elon Musk simplesmente virando as costas e indo embora? Deixando o espaço vazio para qualquer outra rede social chinesa ou russa ocupar o lugar? Claro que não. O cara vai descer a lenha. Pode esperar. E ele disse que vai mostrar os erros do ministro muito em breve. Aí nós estamos diante de um outro problema extremamente grave. E se o que ele mostrar for mesmo verdade, que o ministro cometeu sim crimes contra a Constituição? Como vai ficar a situação? Se for tudo mentira, beleza. O ministro sai fortalecido e taca multa nele, à vontade. Mas e se for verdade? Aquele que não fizer nada, como o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estará incorrendo em crime também de prevaricação e deverá responder na forma da lei. Ou não vai respeitar a Constituição, vai matar no peito, vai chamar para si, vai bancar o risco. Vai caber aos pares dele, os senadores, uma decisão. E aí é só uma lista com os nomes daqueles que preferiram prevaricar, se não fizerem absolutamente nada. Vai dançar todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Se Elon Musk cumprir com o que está dizendo, e se for verdade mesmo, estaremos sim diante de uma situação extremamente grave para resolver. Ele ainda disse que os funcionários dele foram pressionados a cancelar as contas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e a fingir que o motivo era por violações do termo de uso. Se for verdade, é muito sério isso. É assustador. Viu no que dá achar que é o dono do mundo?
O sistema, como se convencionou a chamar, não é tão inteligente assim como pensávamos. A ganância e a tentação pelo poder causam cegueira e levam seus atores a cometer muitos erros estratégicos. E a briga com Elon Musk é um desses erros. As consequências podem ser muito duras, piores. E para o lado brasileiro? O Supremo sabe disso e está com medo. Fontes falaram esta manhã que os ministros preferem agir com muita cautela, cuidado com relação a esse assunto. Disseram parecer muito estranho que, de repente, o dono do X aparece do nada, detonando tudo, as instituições brasileiras. Para eles, deve haver mais alguma coisa por trás disso tudo. Claro que existe. Lembra da história que contamos no início desse comentário? O sistema no Brasil começou a andar sozinho e a ruir. Quando isso acontece, muitos tropeços são cometidos. E se for isso mesmo, acabou. É melhor abandonar o barco agora, enquanto os músicos ainda tocam num convés, do que morrer todos juntos, abraçadinhos. É ou não é? Você deve ter visto que encontraram um espião dentro da embaixada russa em Brasília. Não viu? Pois é, isso acontece de todas as formas e em todos os lugares. Como é que não vão acreditar que um homem com a tecnologia que conta Elon Musk não tem bala na agulha quando levanta a voz? Claro que ele sabe muito bem o que está dizendo, e cobrar multa de 100 mil reais por dia só vai deixá-lo mais enfurecido. O que seria mais interessante era o ministro largar o que anda fazendo e voltar a defender a Constituição brasileira como integrante da mais alta corte. Pronto. Cumpra apenas com o papel que lhe cabe. Não deu certo. Não contaram com a intolerância e ganância da esquerda. Os caras fizeram besteira e agora o barco está afundando. Esquece o planejamento de governo inicial e pula fora. Não deu certo. Esse barco já era. E a esquerda não é inteligente. Não. Quanto mais usa a imagem do atual presidente, melhor fica para o ex, que só se fortalece. Se os caras querem mesmo permanecer no governo, o que deveriam fazer era buscar uma outra figura, uma outra imagem mais carismática, moderna e afinada com o que deseja o brasileiro. Só assim o povo passaria a acreditar nessa nova imagem, mais amarela do que vermelha, e até poderia esquecer Bolsonaro. Imagine se a esquerda conseguisse fabricar um Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Já pensou? Mas não. Os caras continuam batendo na mesma tecla, no mesmo erro, o tempo todo e parecem não perceber isso. O atual presidente quer de novo mexer com a Petrobras, sendo que o país inteiro e o mundo sabem muito bem que foi dali que a corrupção estourou nos outros governos dele. Foi o que apontou a Operação Lava Jato. E ele quer colocar lá o Aloysio Mercadante. É impressionante. Como vão convencer o povo brasileiro desse jeito? Só se for na força. Mas o Brasil não tem a mesma dimensão que a Venezuela ou a Nicarágua, não. A força contra o povo brasileiro nunca mais vai funcionar nos tempos modernos. O Brasil atrai mais interesses do que a Venezuela. Logo, muita gente grande, gigante, vai estar de olho nesse território. E quem tem força, tem poder. O Brasil é mais forte do que eles? Não, nem de longe. Então é melhor deixar para lá esse sonho socialista de tentar andar com as próprias pernas, sozinho. Vai dar merda. Quem sabe o ministro volta a ser mais humano e até a receber os advogados das partes em seu gabinete? Muitos têm reclamado que ele é o único que não deixa os advogados subirem se não tiverem hora marcada no Supremo. Em todos os outros gabinetes, mesmo que não falem com os ministros, os advogados das partes envolvidas podem ter acesso aos autos e conversarem com os juízes substitutos e ou assessores. É uma praxe do direito, mas não tem acontecido assim.
Como dissemos no início desse comentário, as pessoas acham que a realidade é diferente dos fatos na televisão. Elon Musk existe e se tornou mais conhecido no Brasil com esse episódio e que, com toda certeza, ele não está falando sozinho. Ele deve ter, sim,